Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha iluminar os seus entendimentos, para que vocês saibam qual seja a boa, agradável vontade de Deus para as suas vidas. Eu estava meditando na palavra de Deus, especialmente na epístola de Tiago, capítulo 2. E a partir do versículo 14, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, ele nos entrega uma palavra que com certeza vai mudar a sua vida, amiga e amigo. Com certeza vai mudar a sua vida se você crer. Porque tudo depende da decisão de cada um de nós. Então, no que diz respeito a mim, se eu creio, eu tomo atitude. Se eu creio em Jesus, eu tomo atitude em relação ao que ele ensina, ao que ele me dá. Se eu não creio, então eu não tomo atitude. Então, a fé que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, o apóstolo aqui diz com clareza como é que tem que ser a fé, como que a sua fé tem que ser dirigida, conduzida por si mesmo, por você mesmo. Não é pelos outros, não, é por você. Claro, dirigido pelo Espírito Santo, claro. Sem ele é impossível. Por isso que é importante que a gente leia e entenda e compreenda a vontade de Deus para a nossa vida, quer dizer, a vontade que Deus quer para nós, mas que depende de cada um de nós agir a vontade dele ou agir a nossa vontade, fazer a vontade dele ou fazer a nossa própria vontade. E eu creio que muitas pessoas são enganadas, pessoas religiosas são enganadas pelo próprio coração, pelo próprio sentimento, porque elas pensam assim, eu sou da igreja, eu faço a obra de Deus, eu prego o evangelho, eu ajudo as pessoas. Então eu sou de Deus. Teoricamente sim, mas na prática, aqui nesse texto a gente vai ver quem somos nós, quem é você, quem sou eu, quem é cada um de nós. Nós temos aqui o espelho do que somos nós diante de Deus. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E ele está referindo-se naturalmente às obras da fé. Não é? É isso que eu entendo. Não sei se você entende da mesma forma. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Que obras? Que obras são essas? As obras da fé. Não são as obras pessoais. Não meu trabalho, meu estudo, minha formação. Não. Está se referindo a obras da fé. E que são obras da fé? Que são as obras da fé? Nós vamos ver isso aqui, nesse texto. Ele diz assim, meus irmãos, ele está falando com irmãos, ou irmãos, eu não sei, cada um sabe de si. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, repito, da fé, naturalmente.
Porventura, a fé pode salvá-lo? A fé pode, esse tipo de fé pode salvá-lo? Que tem fé, mas não tem obras, não tem ação, não tem atitude. Tem fé, acredita, mas não crê. É convencida, mas não é convertida. Assim são os religiosos. Os religiosos são convencidos, não pelo Espírito Santo, mas convencidos pelos seus próprios corações. E não são convertidos ao Senhor Jesus. Então, as pessoas que têm fé, obrigatoriamente, elas têm obras dessa fé. Elas obrigatoriamente têm que ter obras dessa fé. Porque se não tiver obras dessa fé, pode a tal fé salvá-las? Não, não pode. Porque a fé tem que ser obrada, tem que ser operada, ela tem que ser agida, executada. Essa é a fé que salva a pessoa. Essa é a fé que faz a diferença. Eu repito, quando eu aceitava Jesus, todas as vezes que eu ia na igreja, toda vez que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus como Salvador. Mas ali eu agia a minha fé, eu creio, Senhor. Mas quando eu saía dali, da igreja, daquele ambiente, aquele ambiente puro, limpo, bom, eu estava num ambiente sujo, que é o trabalho, a escola, a rua, os colegas. Então a minha vida era outra, a minha fé era outra. Quer dizer, eu era esse tipo de gente que tinha fé em Jesus dentro da igreja, mas com os meus amigos, colegas, conhecidos, parentes, não. A minha fé era mais para mim, no sentido tirar proveito para mim. E quando a pessoa tem fé em Jesus, quer agradar a Jesus. Quando a pessoa tem fé em si mesma, ela quer agradar a si própria. Então ele diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Em outras palavras, você crê em Deus e vê as pessoas passando fome, passando necessidade, e diz para ela: vai em paz, vai com Deus. Mas você não dá nada para ela, se ela está com fome, se ela está passando frio. Então, a sua fé é infrutífera, a sua fé não vale nada nesse aspecto. Não vale nada, porque você tem fé em Deus, você crê em Deus, mas não ajuda, não estende a mão para o seu próximo. Então, essa fé não funciona, não vai salvar nem a sua vida. Se não salva dos outros, quanto mais a sua. É isso que ele está dizendo aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem obras é morta em si mesma, que é o religioso. O religioso tem fé quando está na igreja. Quando está fora do ambiente da igreja, a fé dele não existe. É um conto de fadas, mais nada. Eu chamo isso fé sem graça. A fé sem graça. A fé sem a graça de Deus.
A fé sem o favor de Deus. Então, ele diz, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é pau, pau, pedra, pedra. Isso separa o alho do bugalho. Essa é a realidade. Isso faz separação entre o joio e o trigo. Isso faz separação do trigo da palha, o grão de trigo da palha. Isso faz separação entre aqueles que são e aqueles que não são de Deus. Essa é a fé prática. A fé que funciona. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus, que salva, que ajuda. Porque se você tem fé para ajudar a pessoa que está ao seu lado, você tem fé para ajudar as pessoas que vêm até você, a sua fé é prática. Você usa a sua fé, pratica a sua fé. Então, essa mesma fé, do jeito que você pratica em relação a outras pessoas, essa mesma fé vai ser praticada para com Deus, que você não vê. A gente não vê Deus. A gente crê apenas na palavra dele. Eu não toco, eu não sinto, eu não vejo Deus. Mas quando eu vejo a palavra dele, quando eu leio a palavra dele e coloco-a em prática, então eu estou provando a minha fé em Deus. E então a minha fé vai ter obras. A minha fé vai, com certeza, mostrar as obras que eu faço. E eu queria que você, amiga e amigo, avaliasse bem o tipo de fé que você tem. Porque, de repente, você é aquela pessoa, como muitos pastores, obreiros, muitas pessoas religiosas, que têm fé para cuidar de si mesmo. Eles têm fé para cuidarem de si próprios, mas não têm fé para cuidar dos outros. Isso é egoísmo puro. E essa fé não agrada a Deus. Quando a gente tem fé em Deus, a gente tem fé para ajudar, estender a mão para o próximo. Foi isso que aconteceu na minha conversão. Quando eu conheci Jesus, quando eu tive a minha experiência com Ele, com o Espírito Santo, então eu disse para Ele, Senhor, eu não quero mais viver. Eu fui egoísta, porque eu estava pensando em mim. Meu Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Me leva, por favor, que eu não quero correr o risco de perder essa fé, essa certeza, essa convicção que o Senhor me dá aqui agora, essa salvação, esse perdão, essa paz que o Senhor me dá aqui agora. Mas Deus não queria isso. Ele queria que eu vivesse para levar para as outras pessoas aquilo que Ele me havia dado. Aí começou a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal é isso aí. Ela estende as mãos para todos. Se as pessoas creem em Deus, se as pessoas não creem em Deus, não interessa. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós levamos o pão que alimenta, que enche a barriga. Nós damos a água que mata a sede, mas também damos a palavra de Deus. E quem aproveita para salvar a sua alma, sua própria alma, é salvo. Quem não aproveita, só quer benefício para si, é óbvio que vai ficar para trás. Então foi assim que nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque ali, já que Deus não me havia levado, então, meu Deus, eu quero levar para outras pessoas aquilo que o Senhor tem me dado, porque não é justo. Não é justo que o Senhor tenha me dado e eu fico guardando para mim. Não, isso não é certo. Quantas pessoas estão na mesma situação que eu me encontro agora? Quantas pessoas estavam perdidas? Estão perdidas. E eu não posso ter paz contigo se eu vejo o meu irmão em tormento,
em aflição, em angústia. Não, ele também tem o direito de ter a mesma paz que o Senhor me deu. Não é justo que eu tenha o melhor e ele tenha o pior, ou que ele não tenha nada. Então, essa postura, esse entendimento, essa fé, essa visão, esse entendimento foi o que o Espírito Santo me deu e é que eu passo para você. Qual é a sua fé, minha amiga e meu amigo? Responda para si mesmo e para Deus. Não responda para os outros, não. Você não tem que dar satisfação a ninguém, a não ser a Deus sobre todas as coisas e a si próprio. Então, quando nós entendemos, quando nós recebemos a viva fé que faz a diferença, então aconteceu a Igreja Universal do Reino de Deus nascer. E é o trabalho que nós temos executado em todo o mundo. Visitas a hospitais, presídios, manicômios, aos moradores de rua, os anjos da madrugada. Nós temos aí o trabalho que é feito nos presídios, que é feito nos quartéis, na polícia militar. Onde quer que abra a porta para a gente entra e leva para dar alguma coisa. Nós não vamos pedir nada, nós queremos dar. Porque nós temos o suficiente para nós, então nós queremos dar do que Deus nos tem dado para todos, todos. E, obviamente, com o pão vem a palavra. Com a palavra vem o Espírito Santo, a fé. E com a fé vem a vida. Essa é a realidade. Deus quer que você tenha essa fé. A fé de poder ajudar o próximo. Porque esse é o amor. Essa é a lei. É a primeira, o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, amiga e amigo, esse é o amor que Deus quer de cada um de nós. Que você vê lá no Evangelho, nos Evangelhos, dito em apenas uma frase. Todos os Evangelhos, toda a Sagrada Escritura, tem uma frase que fala sobre o amor que nós temos que ter uns para com os outros. Está lá escrito, porque Deus amou ao mundo, quer dizer, a todos, de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, um amor prático, uma fé prática, uma fé que resulta em obras, em ação, em atitudes. Esta é a fé que agrada a Deus. Este é o amor que Deus requer de você, de mim, de cada um de nós. O amor que dá. O amor que você tem para dar. A fé que você tem para dar. Não para receber. Não para pedir. Não para mendigar. Mas para dar. Essa é a fé que monitora ou que norteia o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Você entendeu? Graças a Deus. Leia. Eu vou colocar aqui apenas os primeiros versículos desse texto que nós lemos, mas você pode ler e deve ler todo o texto para você ter uma ideia geral do que é a fé que agrada a Deus. Deus abençoe a todos. Nós estamos falando aqui diretamente de Israel, a terra da guerra. A terra da guerra. Nós estamos falando daqui para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quer dizer, crê e toma logo atitude. Enterra a sua vida
para começar a viver só para Jesus. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.